Paulo acredita num sentido metafísico de tudo. Atemporal, anterior a tudo, e que estabelece que cada coisa que acontece, seu naufrágio, sua ida para Malta, sua chegada a Roma, sua queda a caminho de Damasco, tudo tinha um plano obscuro por um certo caráter meio Parkinson de Deus, que escreve certo por linhas tortas. Tudo tinha sentido, tudo tinha destino e tudo tinha vetor. E vou lhe dizer, mais uma vez reconhecendo, mais um espaço de inveja. Eu já disse isso para todos que me conhecem. Eu invejo genuinamente quem tem essa crença. E gostaria muitíssimo de tê-la. Falar que talvez tenha alguém nos assistindo que não tem religião nenhuma e que não aceite Deus. Eu vou citar para você duas perguntas que eu não vou extrair da Bíblia, tá bom? Você talvez não aceite a Bíblia como palavra de Deus. Vou falar de duas perguntas de Shakespeare. Uma está no Hamlet, outra está no Rei Lear. Primeira pergunta é a seguinte: por que algo ao invés de nada? Eu sei que está em Shakespeare, eu estou tirando do contexto, mas para fazer uma pergunta. As coisas existem, mas se no passado, antes do Big Bang, vamos colocar o Big Bang, não havia nada, do nada, nada se produz. 0 mais 0, 0. Nada mais nada é igual a nada. Se antes não havia nada, por que algo hoje? O universo começou. Por que há algo ao invés do nada? Segunda pergunta: por que a música ao invés de ruído? As coisas existem. Isso já é um mistério. Se não existe Deus, por que as coisas existem? E segundo, elas existem de maneira organizada. Elas se interdependem. A beleza, a harmonia. Por que a música ao invés de ruído? Se não há Deus, eu devolvo essa pergunta para você. Todos na mira? Agora é você que está na mira. Se não há Deus, por que há algo ao invés de nada? E por que a música ao invés de ruído? Eu gostaria que você também respondesse essa pergunta, caso você não aceita que existe um Deus. Mas, de maneira geral, na história humana, não há nenhuma sociedade, nenhuma, em que a presença de crenças não tenha sido possível. Existe também, é óbvio, a possibilidade de não ter esse tipo de crença. Por outro lado, a ideia de religião em si, ela é algo que é muito recente, né, no nosso tempo histórico. A organização de cultos, de ideias, de pessoas. Por isso, de novo, acredito eu numa força, que a vida não é uma banalidade, sem dúvida. Pode chamá-la de Deus? Acredita em uma força, então, Sim. superior. Pode chamá-la de Deus? Posso. O Daniel não chamaria, né? Portanto, a lógica em si é a lógica da pessoa. Ela variará. Não há nenhuma obrigatoriedade. Só um adendo. Existe um grupo de indígenas brasileiros que foi estudado por um antropólogo, me escapa o nome agora, depois eu posso dar as referências, que não possui crenças em seres metafísicos. É uma exceção conhecida. Eu não conheço. O que te leva a não acreditar em Deus? Claro. Nunca se achou, o senhor é arqueólogo, nunca se achou uma tribo indígena de ateus? Não. Nenhuma tribo, nem indígena, nem não indígena. Só um adendo. Existe um grupo de indígenas brasileiros que foi estudado por um antropólogo, me escapa o nome agora, depois eu posso dar as referências, que não possui crenças em seres metafísicos. Todas foram... Dilmheim estudou toda a origem da religião, não encontrou nenhuma até hoje. Alguns falam, não, uma vez um debatedor estava com Mário Sérgio Cortella, falou assim, não, tem uma tribo que foi mapeada, eu não conheço, eu também desconheço. Onde é que estão os documentos, os artigos antropológicos que comprovem uma tribo, uma etnia ateia na sua cultura? Isso não existe. O ateísmo é uma criação da modernidade. Embora sempre houve, claro, ateus desde a época de Górgias, pessoas que negavam a religião, estou falando lá dos gregos, mas de maneira sistematizada o ateísmo é um movimento moderno. Sempre houve ateus, mas o ateísmo como movimento, ele é moderno. O que te leva a não acreditar em Deus? Essa é uma excelente pergunta, porque os ateus, na verdade, pensam no contrário. Especialmente porque as crianças não nascem com crenças metafísicas. As crenças, na verdade, todas elas, essas crenças de ordem religiosa, elas são adquiridas e geralmente impostas às crianças, né? As crianças, às vezes, não sabem nem falar direito e estão aprendendo a rezar. Então, moral da história, todos nascemos ateus, sem exceção. Todas as crianças nascem ateias e elas não se tornariam cristãs se não houvesse um cristão fazendo com que elas fossem cristãs. Elas não se tornariam muçulmanas se não houvesse um muçulmano fazendo as muçulmanas, né? Então, as pessoas nascem ateias e, a menos de alguma força contrária, elas continuarão sendo ateias grande parte da sua vida ou a sua vida inteira, que é o meu caso. Então, eu nasci ateu
e tive a felicidade de não ter pais que me impuseram crença nenhuma. Eu comecei a pensar sobre o assunto por mim mesmo, quando eu achei conveniente. Nunca adquiri a crença, nunca me foi forçada e, naturalmente, desde sempre eu cheguei à conclusão de que não havia deuses. Porque todos os estudos linguísticos e paleolinguísticos feitos até hoje, sem exceção, comprovam que a língua humana só pode vir por aprendizado. Se um ser humano passar o período da lalação, o que é a lalação? É quando a criança está assim, babá, mamãe, que é o lalação. Se a criança não aprender a falar naquela época, ele nunca mais aprende a falar. Isso é interessante. Os homens, os meninos lobos foram criados por animais e depois são resgatados na fase adulta, nunca falaram. Se a linguagem humana, raciocínio comigo vocês têm em casa, se a linguagem humana só pode ser fruto de aprendizado, isso não é uma teoria, é uma coisa quase certa, não há como explicar a linguagem humana pela evolução das espécies. Os próprios evolucionistas admitem isso. Se a linguagem humana vem por aprendizado, como o homem começou a falar? Quem o ensinou? É um problema que eu tenho com a evolução. Uau, eu nunca tinha ouvido. Mas tem até um documentário que você pode assistir, L'Enfant Sauvage. Apesar do nome em francês, eu acredito que tem com legenda. L'Enfant Sauvage seria as crianças selvagens. Que são essas que foram encontradas? Exatamente, foram criadas por lobo. Tem muitos casos de crianças criadas por animais na Índia, né, por exemplo. E essas crianças, mesmo que elas vieram para o convívio humano, não aprenderam a falar mais. Nunca mais? Nunca mais. Nunca mais. Não aprende a falar. A fase da fala tem um momento para começar, um momento para ela. Se passar daquilo ali, não aprende mais, mesmo que o fonético esteja todo desenvolvido, mesmo que o aparelho fonético não tenha nenhum problema fisiológico, não aprende a falar. Então o problema é, se o ser humano só pode falar por aprendizado, todos os indícios até hoje, não tem nenhuma evidência contrária a essa, à luz da evolução das espécies, como se evoluiu o fenômeno chamado fala humana. Está vendo que, na verdade, o problema da fé... Essa é forte. Eu vou falar uma coisa que os céticos falam. Eu não tenho fé suficiente para acertar em certas coisas, por isso que eu sou crente. Eu vou falar meio contraditório, pastores. Eu sou crente porque eu sou descrente. É que vocês me entendem. E que tudo posso naquele que me fortalece. Eu gostaria de dizer essas coisas um pouco de caminhoneiro e um pouco sábias. Eu gostaria de dizer ao meu Deus, não que eu tenho grandes problemas, mas ao meu problema que eu tenho um grande Deus. Essa é boa, essa é ótima. Adoro essa. Essa é de caminhão. Essa é de caminhão. Imaginem alguém que lê o texto Pegadas na Areia e acredita que nos momentos mais graves foi carregado no colo. Esta é uma bênção absoluta. E eu digo isso sem nenhuma ironia. As pessoas que têm uma fé genuína, que acreditam que têm a força e enfrentam as adversidades de uma doença e de uma morte, é aquilo que diz meu colega Pondé, a diferença entre que um pensamento científico como o que eu pretendo, infelizmente não seca lágrimas, e o pensamento religioso seca. Se eu frequento um velório de uma pessoa que perdeu o filho, e eu vier com uma reflexão científica, eu só aumento a raiva. Seu filho era uma unidade de carbono, as unidades de carbono tendem a se decompor na Terra com o tempo. Inclusive a senhora também apodrecerá em breve, porque é científico. Nós somos seres limitados, e todas as funções vitais tendem a entrar em colapso com o tempo. O seu só foi antes do tempo, mas vai acontecer com todos aqui. Agora durma bem, senhora. É provável que esta ideia científica agrade pouco. Mas se eu disser, seu filho virou um anjo e foi chamado Deus porque Deus chama os bons primeiro. Seu filho está nos olhando. E eu sinto a sua presença aqui. E ele está bem e descansado. E seu filho vai estar nos esperando num lugar perfeito onde não haverá dor, onde todos reencontraremos. Isto é poderosíssimo, sinceramente. Então Paulo tem aquela ideia de que tudo aconteceu. Ele caiu do cavalo porque alguém lhe disse, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ficou cego. E ao bater a cabeça, ao cair do cavalo, ficou cego. E eu, que não tenho essa fé, acredito que ele teve um entumecimento fruto da hemorragia que atingiu o nervo óptico. E quando esse derrame provocou pressão sobre o nervo óptico, ele ficou cego. E quando ele diminuiu essa hemorragia, ele recuperou a visão. Ele passou a pregar. E convicto enfrentou Pedro em Jerusalém sobre a necessidade de cumprir. E quando foi decapitado na porta hóstia, quando foi decapitado e sua cabeça pulou 3 vezes, até se transformar numa fonte, onde hoje é a linda igreja de São Paulo fora Elemura, ele acreditou ter cumprido integralmente uma missão, que lhe deu sentido em todos os instantes. Então,
Quem tem esse tipo de convicção, gente, não escute o Leandro. Vá em busca dessa convicção. Se tiver outra notícia depois, me traga essa notícia e mande algo dizendo assim que estava certo. E de fato eu concordo com você. Paulo pode acreditar nisso. Tudo posso naquilo que me fortalece. Mas quem pode me enfrentar se eu tenho ao meu lado Deus? Que coisa pode ser ruim para quem tem Deus ao seu lado? Tudo tem sentido. Tudo tem sentido. O grande problema é que algumas pessoas, entre elas eu, não acreditamos nesse sentido. Este é um grande problema. Como eu posso, em um minuto, convencer um ateu? Em primeiro lugar, através da ciência. Você não vai poder convencer um ateu que Deus existe. E isso está a favor de Deus. Por quê? Nós devemos entender que existem dois tipos de realidade. Aquelas que são autoevidenciáveis e não são necessariamente testáveis pelo método científico, e aquelas que são testáveis pelo método científico. É a diferença entre teorema e axioma. O teorema é algo que você pode provar pela linguagem da matemática ou pelo método científico. Você prova o teorema de Pitágoras, por exemplo. O axioma você enuncia, porque ele é autoevidenciável, mas você não prova. Por exemplo, as retas paralelas de Euclides são infinitas, jamais se cruzam, é algo evidenciável, é algo autoevidenciável, mas não é provável. Para você provar que duas retas são paralelas e infinitas, você teria que ter uma régua do tamanho do infinito. E qual cientista que tem uma régua do tamanho do infinito? Quem pode alcançar o infinito de canto ao canto para dizer que realmente o postulado de Euclides está correto, que as retas paralelas são infinitas? Nunca se cruzam. Nunca se cruzam. Alguns dizem que se cruzam, vou deixar isso aí para os físicos resolverem. Isto é um axioma, não é um teorema. Porque teoremas podem ser provados. E qual a diferença filosófica entre ambos? O axioma pode ser provado porque ele cabe dentro do meu escopo mental. Ele cabe dentro do meu poder de verificabilidade. Mas o axioma está acima do meu calibre mental, está acima do meu calibre de verificabilidade. É muito maior do que eu. Por isso ele é lógico, ele é autoevidente, mas não é cientificamente comprovado. Se Deus pudesse ser comprovado pela ciência, ele seria um teorema. Se Deus fosse um teorema, ele seria muito pequeno para ser Deus. Como ele é maior do que o próprio universo, ele não pode ser evidenciável através de teoremas ou de ciência, mas através de axioma. Faz sentido dizer que Deus existe. Por isso que eu posso dizer que o fato de não poder provar cientificamente a existência de Deus é, do ponto de vista filosófico, a maior evidência da existência de Deus. Sentido. Tudo tem sentido. O grande problema é que algumas pessoas, entre elas eu, não acreditamos nesse sentido. Este é um grande problema. Algumas pessoas, entre elas eu, não acreditamos nesse sentido. Este é um grande problema. Mas me chamou a atenção que eu tive recentemente dando uma palestra em Berlim e eu fiz uma pergunta para o auditório, a maioria deles secularizados, antirreligiosos. Eu perguntei por que as taxas de suicídio daqui de Berlim são 4 vezes mais altas do que os países mais pobres da África. Se ali estão as pessoas mais equilibradas, as pessoas de maior pensamento, que não estão presos à crendice daquelas massas mais simplórias, por que eles têm tanta dificuldade de lidar com problemas sérios da vida? E, aliás, eu já continuo dizendo uma pergunta que eu sei que pode vir do auditório. Muitas pessoas têm dificuldade de conciliar a existência de Deus com a existência do mal e do sofrimento. Ou seja, é o trilema de Epicuro. Se Deus existe e Deus é amor e o mal existe, uma coisa anula a outra. Só que me chama a atenção que os lugares que têm maior índice de sofrimento no mundo, repito, alguns países da África, alguns rincões do Brasil, onde a fome, o analfabetismo, a pobreza imperam, você não tem tantos ateus. Se você fizer um congresso de ateísmo na Etiópia, você vai alugar uma cabine telefônica. Mas, em compensação, na Europa, onde o pessoal quase não tem problemas de analfabetismo, de doenças, de esgoto a céu aberto, de pobreza absoluta, você tem muitos ateus. Eu pergunto de volta, o sofrimento é um problema para a existência de Deus do ponto de vista de quem sofre ou do ponto de vista de quem filosofa sobre o sofrimento? Porque quem sofre está acreditando em Deus, quem não sofre está filosofando sobre aquilo e está tendo um alto índice de suicídio, depressão e perda de sentido na vida. São questões acadêmicas que eu devo pensar, será que realmente a fé não tem espaço no ambiente acadêmico? Essas crenças de ordem religiosa, elas são adquiridas e geralmente impostas às crianças, né?
As crianças às vezes não sabem nem falar direito e estão aprendendo a rezar. Então, eu nasci ateu e tive a felicidade de não ter pais que me impuseram crença nenhuma. Eu comecei a pensar sobre o assunto por mim mesmo, quando eu achei conveniente. Nunca adquiri a crença, nunca me foi forçada e, naturalmente, desde sempre, eu cheguei à conclusão de que não havia deuses. Realmente nós estamos conseguindo, no ambiente secular, colocar os alunos para pensar. Deus foi banido. Religião que prende você. Religião que nós queremos libertar você de tabus religiosos, de crenças, de missa, de ideia de padre, de pastor, de chefe de centro espírita. Nós queremos libertar você de conceitos teológicos ou religiosos. Você vai ser um livre pensador. Se estamos com esse objetivo, por que os alunos estão com dificuldade de expressar ideias próprias e criatividade? Eu pergunto, será que realmente nós não estamos apenas tornando os alunos meros refletores do pensamento alheio, assim como acusam as religiões de fazer com os membros, só que com outra roupagem? Os alunos estão tendo dificuldade de se expressar por escrito, dificuldade de produção de texto e inteligência fluida, dificuldade de lerem de entender o que leram, analfabetismo funcional, dificuldade de reflexão e o último que eu destaco com um asterisco, dificuldades de lidar com questões existenciais. Me chama a atenção. Flávio Joséfo, um historiador judeu do primeiro século, que não era cristão, ele escreveu: Jesus Cristo, houve um homem, no grego taginestai, um homem chamado Jesus, que foi crucificado, morto por Pôncio Pilatos, e segundo os seus discípulos, ressuscitou no terceiro dia e apareceu a muitos. Flávio Joséfo nunca se converteu ao cristianismo, era um historiador judeu, e ele dá esse depoimento que a ressurreição era algo testemunhado. Esse texto é tão importante que alguns críticos falam, não, foi copista cristão que interpolou, que copiou. Porém, todas as cópias de Joséfo que nós temos, inclusive uma cópia, uma tradução para o árabe, feita por muçulmanos, contém esse trecho. Então, do ponto de vista da crítica textual, é um texto autêntico, original de Joséfo, também testemunhando a ressurreição. Claro. Não, eu não duvido a autenticidade dos textos. Eu duvido, em alguns casos, do testemunho em si. Quer dizer, não, eu vi, eu tive. É um testemunho, está lá escrito que ele viu e que ele teve, mas claro. Que ele esteve mais. Agora, tem uma coisa que é bom, eu gostei de você ter falado uma coisa. Na Idade Média se acrescentaram muitas lendas. Esse é que é o problema. E o pessoal confunde as lendas que está na Bíblia. E só um detalhe com relação ao testemunho. Quando a pessoa dá um testemunho vendido, ela vai ganhar alguma coisa. O que os apóstolos ganharam com aquele testemunho? Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Paulo degolado. Então, quanto tempo demorou a mentira? Essa que é a questão. Eles não ganharam nada, só ganharam perseguição. Então, das duas, uma. Ou aquele pessoa era muito doido, ou ficaram tão extasiados com aquilo que preferiram morrer a negar o depoimento que eles estavam. Se fosse uma mentira, eles tinham pulado fora. Ninguém ia ficar com Cristo até o final. O único que traiu foi Judas. Os outros ficaram, e até hoje a história está aí, e nem a modernidade conseguiu matar essa brilhante história.